Boa tarde, pessoal. Vou começar pedindo aqui só para vocês me confirmarem se está todo mundo me ouvindo, me vendo a doutora Virgínia. Ok, beleza, obrigada. Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Paula, eu sou aluna do 9º período da Faculdade de Medicina de Barbacena. Sou integrante da LAPED, que é a Liga de Pediatria da nossa faculdade. E nós da LAPED, juntamente com as outras ligas de pediatria organizadoras desse simpósio, que são da faculdade PUC Minas, Faminas BH, Unifenas BH e FASÉ, a gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês, dar as boas-vindas e desejar um excelente simpósio. Bom, primeiro eu vou começar dando algumas instruções para vocês sobre a confirmação da presença. Vocês vão precisar preencher um formulário e o link desse formulário vai ficar disponível para vocês no nosso chat ao final da palestra. Mas, durante a palestra, fiquem atentos que a nossa organização também vai mandar uma palavra-chave. Vocês vão precisar dessa palavrinha-chave para preencher o formulário e assim vocês vão confirmar a presença e garantir o certificado. Sobre as dúvidas e as perguntas referentes ao tema de hoje, a gente não vai deixar o microfone liberado para todo mundo, para não ter interferência e todo mundo conseguir compreender direitinho. Mas a gente vai reservar um espaço só para sanar essas dúvidas de vocês ao final da palestra. Aí pode ser feito de duas formas. Vocês podem mandar aqui no chat e eu vou ficar responsável por separar a perguntinha e ler para a doutora no final. Ou então, se vocês preferirem falar vocês mesmos, vocês vão clicar no íconezinho da tela que tem um bonequinho com uma mãozinha levantada. Assim que vocês clicarem nesse ícone, vai sinalizar aqui para mim. Eu vou lá, autorizo o microfone de vocês, ativo ele, e aí vocês podem falar livremente, beleza? Sobre as salinhas de ontem à noite, se alguém não conseguiu ver, ou então estava em uma salinha e deseja ver outro tema, a gente vai disponibilizá-la para vocês a partir de hoje no nosso canal do YouTube. Então, vocês podem entrar lá que já estão todas disponíveis. E as salinhas de hoje vão ser disponibilizadas amanhã. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Acho que não, né? Então, eu vou só começar apresentando a nossa palestrante de hoje. Tenho muito orgulho de apresentar, tenho muito carinho de estar aqui, porque, além de tudo, dessas qualificações que eu vou ler para vocês, que é só um resuminho da formação dela, ela também é minha mãe, então eu fico muito feliz de poder trazê-la aqui para o simpósio, para compartilhar esse tema com vocês. A doutora Virgínia é médica pela Faculdade de Medicina de Barbacena também. Ela fez residência em pediatria em BH, no Hospital Felício Roxo. Foi coordenadora do Banco de Leite Humano de Rondonópolis, no Mato Grosso, durante 6 anos. Foi uma das representantes da rede brasileira de bancos de leite humano no projeto da Qualinel, do Ministério da Saúde. E ela também possui título internacional de consultora em aleitamento materno pelo IBLCE. E aí eu gostaria de passar a palavra para a doutora Virgínia agora. Desejo uma excelente palestra. Se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente. E boa sorte. Olá, pessoal. Todo mundo me vendo e ouvindo? Se alguém puder dar um okzinho. Sim. Eu fico muito feliz de poder participar, né? Primeiro porque a faculdade, que foi a minha faculdade, está envolvida nesse simpósio, que é a Faculdade de Barbacena, né? Onde minha filha está cursando medicina agora. Eu já tenho a filha mais velha formada lá também. E esse tema da amamentação é a minha paixão. E eu fico muito feliz de estar falando para alunos e provavelmente pessoas interessadas em fazer pediatria, porque esse tema eu acho de relevância muito grande para quem quer ser pediatra. É preciso que essa nova geração de pediatras, né, gente, pense um pouquinho em cuidar da prevenção de doenças e não só tratar doenças. Eu já soube que hoje teve uma aula, uma apresentação muito bacana sobre criação com apego. Então, eu fico muito feliz e fico feliz de ver que tem bastante gente aqui interessada nesse assunto, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, eu queria perguntar para vocês... Eu coloquei o título da aula como amamentação, confusão de bicos e desmame. E para mim, que trabalho com amamentação, é tão natural falar de confusão de bico que eu depois fiquei me perguntando se será que todo mundo tem ideia do que é isso, todo mundo já ouviu falar sobre confusão de bico. Eu queria que vocês manifestassem aqui no chat para mim rapidinho sobre isso.
Deixa eu só voltar aqui. Ó, tá vendo? Tem gente falando que nunca ouviu falar, nunca ouviu dizer. Ótimo. Então, foi bom ter perguntado, né? Porque... Isso. Tá. Então, tá bom. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês agora. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Como a Paula falou, eu vou fazer minha apresentação, mas eu reservei um tempo para esclarecer todas as dúvidas, tá? Eu não quero que nenhuma pergunta não seja respondida, meu tempo é grande, mesmo que terminar o tempo aqui, se alguém quiser ficar, ou se não for possível pelo tempo, pode me enviar depois, eu vou deixar meu e-mail, se a Paula já puder colocar aqui, vocês podem encaminhar para mim alguma pergunta que não ficou respondida, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só... compartilhar com tela cheia aqui. Tá aparecendo como tela cheia, Paulinha? Tá sim, tudo certo, mano. Pode começar. Tá bom. Gente, então vamos primeiro assim, o que seria confusão de bico, né? Na linguagem leiga, a confusão de bico é aquele bebê que está mamando no peito e começa a receber algum tipo de bico artificial, chupeta, mamadeira, e ele começa a sofrer algum tipo de interferência na amamentação. A definição mesmo, a definição na teoria, né, na comunidade científica mesmo, a gente usa esse termo confusão de bico. Na verdade, é uma disfunção motor oral secundária, né? Que se refere às dificuldades que o bebê tem em realizar uma configuração oral correta para fazer uma pega adequada no seio e conseguir ordenhar o leite da mama. Eu acredito que, pelo menos assim, sobre pega correta, quase todo mundo já tem ouvido falar. Para mamar no peito, é preciso que o bebê abocanhe a mama de uma forma correta para que a mamada seja efetiva. Ou seja, ele consegue extrair o leite que está dentro da mama para sua boca, tá? Então, a confusão de bico é um termo científico. Ela está descrita dessa forma. São alterações no padrão que a criança vai fazer na mamada, a realização dos movimentos que ela faz para mamar, que vão sofrer interferência quando se usa algum tipo de bico artificial, tá? Então, mudanças ocorridas no padrão de sucção, depois que o neném foi apresentado a qualquer tipo de bico artificial. A gente vai ver um pouquinho sobre isso ao longo da apresentação, que pode ser mamadeira, chupeta e até mesmo bico intermediário de silicone. Quais são os bebês que vão apresentar confusão de bico? Essa é a pergunta que a gente se faz, e é exatamente por isso que a gente vai ouvir muito na nossa cultura que isso é balela, que isso é bobagem, que o meu filho eu amamentei, mas eu dava uma mamadeira à noite e não acontecia nada, ele não desmamou. Por quê? A confusão de bico é um fenômeno que pode ocorrer às vezes com uma única vez que o bebê é apresentado a uma mamadeira, mas também pode ocorrer depois de um grande tempo que a criança já vem mamando no peito e em algum outro bico artificial. Quais os bebês que vão ter a confusão de bico logo no início? Quais os bebês que vão conseguir mamar alguns meses e depois vão abandonar o peito? Por que ocorre com uns e com outros não? Essas são perguntas que ainda não existe uma explicação. Mas nas estatísticas já mostram que tem bebês que basta apenas uma vez de sucção em algum tipo de mamadeira para ele começar a alterar o seu comportamento quando ele vai ao seio materno, né? Embora a gente consiga corrigir isso a tempo em alguns bebês, isso é uma coisa muito comum de chegar para as consultoras de amamentação, mas em alguns nenéns isso chega a ser irreversível quando chega para a gente. E ele pode se tornar irreversível no primeiro mês, ou no segundo, ou no terceiro. Outra coisa importante é que tem gente que acha assim, não, meu bebê já mama no peito e recebe mamadeira de vez em quando, há meses, ele não vai ter confusão de bico. E a confusão de bico pode ocorrer mesmo em bebês que já estão mamando no peito há algum tempo
e que parece que nada vai mudar, que nada vai acontecer, tá? A primeira vez que um bebê vai no seio materno, isso causa, a gente chama de uma marca, uma impressão, que é como se fosse um print que ocorre no cérebro da criança, que vai definir o padrão de sucção que ele vai apresentar, tá? Qualquer fator nos primeiros dias de vida que causa alguma interferência nessa impressão, nesse print, vai ter um prejuízo muito grande na amamentação, na pega correta da criança e na sequência da amamentação. Então, os primeiros dias de vida, gente, são importantíssimos que a gente tenha atenção nesse tema, porque, às vezes, principalmente em cesarianas marcadas, onde se marca com 38 semanas, 37 semanas, que às vezes o bebê ainda é um bebê que está pronto para nascer, do ponto de vista cardiológico ou do ponto de vista pulmonar. Ele não é um bebê que vai nascer e vai precisar de oxigênio ou vai precisar de um outro suporte de UTI, ele não vai para uma incubadora, mas é um bebê que nasce ainda com os reflexos um pouquinho lentos, reflexos que são importantíssimos na mamada no peito. Então, esses bebês, às vezes, demoram um pouquinho para apresentar um bom padrão de mamada, uma coordenação madura dos movimentos da mamada, e é exatamente nesse período é que algumas pessoas introduzem a mamadeira para complementar com aquela ideia de que, assim, até o leite da mãe descer, a gente vai dar isso aqui. E é aí que o problema ocorre, tá? É muito comum, mesmo bebês a termos, terem essa incoordenação dos reflexos nos primeiros dias de vida. Alguns bebês, mesmo a termo, mesmo bebês de bom peso, de bom tamanho, eles podem demorar alguns dias para amadurecer esses movimentos da mamada. Então, a gente vai falar mais para frente na minha apresentação quais as alternativas que a gente tem com esses bebezinhos. Então, ficar muito atento com essas cesáreas agendadas, né? Normalmente, a preocupação do obstetra é com a maturidade do neném. Se a placenta está madura, indica que o pulmãozinho da criança está bom e que ele não vai ter problemas ao nascimento, mas os problemas que podem surgir não vão aparecer para o obstetra, não vai ser no momento do parto um bebê que precisou de UTI, é um bebê que vai ser um bebê lento, os reflexos necessários para a mamada no peito às vezes não vão estar presentes, ou vão estar presentes de uma forma imatura, um reflexo mais débil, e aí essas crianças não conseguem iniciar a amamentação da forma correta nos primeiros dias de vida, tá? Outra coisa importante é que é preciso que a criança comece a aprender a mamar num peito vazio. A natureza é muito sábia, né? O bebê que nasce a termo, ele tem uma reserva de calorias que ele acumula no finalzinho da gestação, exatamente para os primeiros dias de vida, quando a produção de leite da mãe está se iniciando. Imagina se nascesse um bebê faminto logo após o nascimento e uma mãe que ainda não tem uma produção de leite completamente estabelecida. Então, o bebê tem uma reserva para os primeiros dias de vida suficiente para que ele se mantenha vivo. Então, a sucção, ela não deve começar quando o leite da mãe desce. Ela deve ser iniciada nos primeiros momentos de vida, com a mama vazia. É muito mais fácil o bebê aprender a fazer um movimento num peito murcho, numa mama vazia, do que esperar o período de apojadura, né? 4º dia, 5º dia de vida. Aí, agora o leite desceu, então agora eu posso botar o meu bebê no peito. Ele vai ter muito mais dificuldade numa mama que está cheia, tá? Isso que eu já falei, mesmo bebês que já sugavam no seio materno há alguns meses, eles podem apresentar. Será? Porque na comunidade, na nossa cultura, existe essa dúvida. E pessoas que se intitulam especialistas e às vezes até mesmo pediatras vão dizer para a mãe que não tem problema, que você pode dar um leitinho à noite, uma mamadeira à noite para ele dormir um pouco mais e que não vai acontecer nada e que não tem problema. E vocês vão ver aqui ao longo da apresentação como é que vão ocorrendo as interferências, tá? Eu quero explicar um pouquinho para vocês como que funciona a mamada no peito. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês conseguirem entender as alterações que vão ocorrer
no bebezinho que está recebendo outro tipo de alimentação, tá? A mamada no peito, a gente usa muito a palavra sugar, né? Vamos colocar o neném para sugar no peito? Ah, o bebê não sugou muito bem hoje, o bebê está sugando bem. E isso dá uma ideia para a gente de sugar é igual a chupar, né? E a mamada no peito, ela não é um movimento de sucção, ela é um movimento de ordenha feito pela mandíbula e pela língua do bebê no seio materno. Para mamar no peito, os movimentos que a criança realiza com a boca, com a mandíbula, são movimentos complexos que usam vários músculos e são basicamente realizados pelo movimento da mandíbula, que são 4 movimentos principais para fazer a mamada no peito. O primeiro movimento é o de abaixamento. O que significa isso? Abrir a boca. É a abertura da boca que vai possibilitar que a criança se encaixe na mama da mãe. À medida que a criança abriu a boca e encaixou na mama da mãe, a mandíbula ela é projetada para frente. Então, é um movimento de protusão. Para que a boca do bebê não fique localizada ali somente no mamilo. Que a boca do bebê alcance aquela parte da areola onde estão localizados os seios lactíferos. Eu estou supondo que vocês já entendam sobre pega, né? A pega correta é o bebê abocanhando muito mais a areola do que mamilo, tá? Quando o bebê alcança essa região da areola, a mandíbula se fecha, então é um movimento de elevação. Essa elevação vai comprimir essa parte da areola de encontro ao céu da boca do bebê, comprimindo esses seios lactíferos. E aí, em seguida, ocorre o movimento de retrusão. O que é? É um recuo da mandíbula e é a língua movimentando. Então, isso é que possibilita que vai espremendo esses seios lactíferos e trazendo leite para dentro da cavidade oral da criança. Vamos ver se com a gravura vocês entendem um pouquinho melhor. Olha, primeiro o movimento de abertura da boca. Reparem que aqui a língua, olha como que ela já está lá na frente. Isso aqui ocorre naturalmente com os bebês. Um bebezinho que é saudável, ele tem o que a gente chama de reflexo de busca. Quando qualquer coisa toca próximo aos lábios da criança, a criança abre a boca e já vai trazendo a língua à frente, em direção ao lábio inferior. Em seguida, o avanço da mandíbula vai alcançar esses seios lactíferos. E aí vem o movimento de fechamento para espremer todo esse conjunto aqui que a gente chama de complexo areolo-mamilar, de encontro ao céu da boca, e a retrusão, que é aquele recuo, vai espremer. Eu vou repetir várias vezes isso para vocês irem sedimentando isso aqui. Se existisse somente uma compressão para extrair o leite, isso não seria suficiente. Então, a retrusão faz com que os rebordos e a língua, que já estão comprimindo os seios lactíferos de encontro ao palato, né, consigam espremer os ductos e trazer esse leite para fora. Quando esse leite começa a cair sobre a língua, já lá na parte do palato mole, bem lá no fundo da cavidade, a língua começa um movimento de peristaltismo que se inicia lá na pontinha dela, em direção à parte posterior. Então, ela vai movimentando, espremendo os ductos e levando o leite lá para fora. O tempo todo durante a mamada, a língua fica anteriorizada e baixa, rebaixada. Por quê? Isso garante que haja espaço dentro da cavidade oral para o bebê deglutir e, ao mesmo tempo, respirar. Né? Outra coisa importantíssima na mamada no peito é que o mamilo, ele alonga mais ou menos 2/3 do tamanho dele dentro da cavidade oral da criança. A ponta do mamilo, ela vai chegar lá no final do palato mole. Então, é ali que o leite vai gotejando. O leite não vai gotejar lá na ponta da língua. Isso já é um mecanismo que evita engasgos, que faz com que a criança consiga deglutir e respirar ao mesmo tempo. Então, o que está aqui no quadradinho, que eu queria que ficasse bem claro para vocês,
o processo de ordenha do leite no seio materno é basicamente movimento da mandíbula e movimento da língua. Então, mandíbula e língua são chave mestra em todo o processo de mamada no seio. Aqui tem uma fotografia que vai dar para vocês entenderem direitinho, né? Então, aqui os seios lactíferos, que eles se acumulam, eles existem em maior quantidade próximo da areola. A abertura da boca da criança vai propiciar que todo esse encaixe seja feito. Olha como que aqui o desenho da língua, a língua continua baixinha, bem anteriorizada, né? Todo o complexo areolo-mamilar vai lá dentro da boca da criança e olha o tanto que esse mamilo se alongou. Ele aumenta mais ou menos 2 ou 3 vezes o tamanho original dele. Essa outro desenho aqui é mais ou menos a mesma coisa, para vocês entenderem. Ó, aqui o desenho da mandíbula, a língua, né? O mamilo já esticado, alongado dentro da boca da criança e aqui a epiglote, né? Aqui embaixo a epiglote, né? E aqui a úvula. Então, eu vou tentar passar um videozinho aqui para vocês, que vocês vão entender melhor esse movimento, tá? Ó, essa foto aqui é a mesma coisa da anterior, mas aqui está destacado em vermelhinho a língua, para vocês entenderem. Em amarelinho, né, o osso da mandíbula e da maxila, tá? Aqui a úvula e aqui a epiglote. Então, deixa eu colocar esse videozinho aqui. Só um pouquinho que eu tenho que voltar aqui, tá? Paulinha, me dá uma ajuda, que eu não estou conseguindo. Deixa eu voltar aqui. Será que eu tenho que sair dessa tela aqui? Tenta tirar a apresentação, Mames, e abrir a sua página. Você quer espelhar a sua página, né? A sua tela. Isso. Eu tenho que sair dessa apresentação aqui, né? Gente, só um pouquinho de paciência, porque essa geração aqui, ela é mais... Tá. Aí. Espelhar a tela, você sabe onde é que clica ali? A opção não está aparecendo aqui para mim agora. Espere só um minutinho. Ah, já achei. Já achei, gente. Desculpa a demora aí, deixa eu... Tá. Só um pouquinho, já, tá entrando. Sim, agora a gente está vendo sua tela. Ótimo. Agora vocês estão vendo? Sim, tá aparecendo. Tá. Então, repara, gente, olha, olha o movimento, olha, abre a mandíbula para baixo, para frente, é bem rapidinho aqui, eu vou reproduzir de novo. É bem rapidinho, mas dá para ver, ó, a mandíbula baixa, vai para frente, para cima, ó, e faz esse movimento. Olha o movimento da língua, ó, a língua rebaixa, como é que ela fica mais abaixadinha, empurrando, ó, massageando esse mamilo e essa parte da areola que está dentro da boca da criança. Ok? Quer que repita mais uma vez ou dê para todo mundo ver? Tá. Então, deixa eu passar um outro aqui para vocês, que vocês vão entender um pouquinho o que eu queria dizer. Olha, reparem a língua, esse aqui é legal que vocês vão ver o movimento da língua. E olha uma coisa importantíssima, olha, existe uma coordenação entre a mamada e a respiração. Por quê? O movimento da língua, olha, quando a ondulação chega no final da língua, ela rebaixa a epiglote, tampa as vias aéreas, impedindo que o leite vá para a cavidade respiratória, ó. Então, existe essa coordenação. Olha como a língua começa a ondulação na ponta dela. Peraí que vai voltar lá para o início. Ó, a ondulação começa na ponta e vai até o final da língua. Certinho? Então, vamos voltar lá na...
Cada vez que eu interrompo aqui, eu vou ficar brigando com isso aqui. Deixa eu ver, gente, só mais um pouquinho. Compartilhar os arquivos. Tá, vamos voltar para a aula lá então. PowerPoint não aceita os vídeos, então eu tive que colocar separado, né? Mas acho que deu para todo mundo entender, tá? Então, uma coisa importante para vocês entenderem, assim, ó, todo bebezinho, quando ele nasce, ele tem a mandíbula menor do que a maxila. Então, a maxila está projetada mais ou menos de 8 a 12 milímetros à frente da mandíbula. Vocês olhem essas duas fotografias iniciais aqui, ó, como que é, resumindo, é um queixinho pequeno, é a criança com queixo curto, a gente fala que é um retrognatismo fisiológico. Se os bebês já tivessem um queixinho grande ao nascimento, eles teriam dificuldade de fazer o trabalho de parto, passar pelo canal de parto, tá? Então, todo bebê nasce assim, com esse queixinho para dentro. São os movimentos que a criança realiza durante a mamada que vão comandar o crescimento da mandíbula, né? Todo osso cresce no sentido onde ele é tracionado. Então, esse movimento da mandíbula para frente, a musculatura puxando a mandíbula para frente, é que vai estimular o crescimento dela. E essa mandíbula vai crescer de uma forma bem mais acelerada do que a maxila, do que o restante do rostinho da criança, principalmente nos 6 primeiros dias, os 6 primeiros meses de vida. Tanto que por volta da época da erupção dos dentinhos, né, que é 7 meses, 6, 8 meses, esse retrognatismo já deve ter sido anulado, ou seja, o queixinho já se iguala mais ou menos no mesmo nível da maxila. Então, é o que seria, ao nascimento, essas duas fotos anteriores, já com 6, 7 meses de idade, ó, a gente já não percebe mais esse retrognatismo. Então, para que isso ocorra, é preciso que a criança mame no peito. Porque é na mamada no peito que ela vai realizar esses movimentos essenciais para o desenvolvimento da mandíbula. E junto com o crescimento da mandíbula, ocorre crescimento e maturação de vários músculos da cavidade oral. Músculos que vão ser importantes não só na formação da face, mas também na fala, na deglutição, na respiração. Então, isso vai impactar lá na frente, quando a criança já for adulta. Então, gente, é muito importante que fique bem claro isso, ó, que a mamada no peito não é um movimento de chupar. O leite não é extraído por pressão negativa, e sim por movimentos da mandíbula e movimentos da língua que vão proporcionar um correto desenvolvimento de todas as estruturas desse nome difícil aqui que a gente chama de sistema estomatognático, tá? E esse correto desenvolvimento do sistema estomatognático é que vai causar hábitos e padrões saudáveis na vida adulta de deglutição, respiração e de fala. Correto? E na mamadeira, como é que funciona? Os movimentos que a criança faz para mamar na mamadeira, eles não têm a ver com toda essa complexidade que ocorre na mamada no peito. A criança realiza apenas o movimento de abertura e fechamento da mandíbula. Quando ela fecha a mandíbula, ela já comprime o bico da mamadeira, o leite já começa a gotejar, principalmente se estiver inclinado, então a própria ação da gravidade promove essa saída do leite, da mamadeira para a boca, e a pressão negativa, que é grande dentro da boca da criança, é que faz com que o leite seja vertido para a parte posterior da orofaringe. A língua não tem papel ativo na mamadeira. A língua fica parada, geralmente ela fica posteriorizada. Lembra que eu falei? Na mamada no peito, a língua está sempre anteriorizada e baixa. Na mamada no peito, a língua fica sempre posterior, porque o próprio bico empurra a língua para trás. E essa língua posteriorizada, ela vai causar alterações ali na formação do palato e dos rebordos e da formação dos dentes, da arcada, tá? Além disso, a gente tem alterações também na musculatura labial. A mamada no peito, o vedamento labial se dá principalmente às custas do lábio superior. Na mamada na mamadeira, não, é inferior. Então, a criança vai ficar com uma hipotonia
do lábio superior quando ela não mama no peito, tá? E, então, o músculo nasolabial, ele é pouco exigido na mamada da mamadeira, então ele vai ficar encurtado, vai ficar sem função. A pega na mamadeira, ela não precisa de grande abertura. A criança abre um pouquinho a boca, o bico já entra ali e já começa a gotejar. Então, o bebê começa a ter o hábito também de não fazer a abertura da boca que é necessária para a mamada no peito. Tá ok? E aí a gente vê, isso tudo vai resultar em alterações de arcada dentária, alterações do palato, alterações da musculatura. A musculatura que não é utilizada, ela vai ficar hipoativa, hipotônica, incluindo a língua, né? E isso vai causar várias alterações da cavidade oral. Mas a que mais preocupa a gente, que é a mais, vamos dizer assim, é a mais grave, é criar isso aqui, ó, que a gente chama do respirador bucal. Se vocês tiverem oportunidade, gente, tem um odontopediatra que trabalha só com respirador bucal, da USP. Ele chama Pedro Vinha, se vocês quiserem procurar. Ele tem trabalhos muito interessantes e ele faz muita palestra sobre amamentação. Ele não fala só para dentistas. Então, se vocês ouvirem falar de Pedro Vinha em qualquer congresso de amamentação, assistam, porque é sensacional a aula dele. E ele tem na internet também, se vocês quiserem buscar, tem vídeos lá explicando isso aqui. Né? A criança, olha essa primeira foto aqui à esquerda, no alto à esquerda, né? Deveria ter desenvolvido para ficar assim, igual a foto que está atrás, o desenho atrás. Mas ele se torna esse aqui, ó, o queixinho pouco desenvolvido, o lábio superior hipoativo, a respiração sempre com a boca aberta. Então, a preocupação com o uso de mamadeira, com bicos, não é só pelos dentes. Vamos dizer que o dente torto é um problema, mas é o mais fácil de ser resolvido. A preocupação é a gente criar o respirador bucal. E o respirador bucal é aquela criança que começa a ter outras alterações que não só na face. Começa a ter alterações de postura, porque para respirar bem pela boca, ele tem que projetar a face para frente. Quando ele projeta a face para frente, ele tem que alinhar a coluna de modo a equilibrar. Então, ele começa a ter alterações posturais, alterações cognitivas, né? Então, é um quadro muito grave, que não se resume a apenas uma boca aberta respirando. Tá? Processos alérgicos, porque a gente elimina o filtro natural que seria do ar, que seria o nariz. Então, essa é a principal, é a mais grave das alterações em crianças que usam bicos artificiais. Voltando lá na confusão de bico, que é o que a gente estava falando, né? Além dessa alteração no padrão de sucção do bebê que ocorre, outras coisas vão colaborar para que a criança acabe largando o peito e ficando na mamadeira. Então, assim, o bebê que recebe peito e alguns horários vem a mamadeira, ele começa a procurar o seio com menos frequência. Os intervalos entre as mamadas no peito ficam mais prolongados. Então, isso diminui o estímulo no peito e começa a haver uma diminuição na produção de leite. Começa a diminuir o leite, o fluxo de leite na mama também fica menor. E o bebê acostumado com aquele fluxo grande que ocorre na mamadeira, começa a ficar irritado com o peito. O bico já não se adapta mais à boca do bebê. Né? A gente viu lá que na mamada no peito, o bico se alonga, ele se molda a cavidade oral do bebê. No caso da mamadeira, é a boca que tem que ficar se adaptando ao formato do bico. Então, vão passando os meses, a boca da criança vai mudando o formato para se adaptar ao bico e já não se adapta tão bem mais ao peito. E a criança também se acostuma com a forma do bico, com a textura do látex ou do silicone que está usando, com a consistência daquele bico, com a elasticidade menor dele, com o cheiro do bico artificial. Tudo isso vai fazer a criança começar, vamos dizer, a estranhar a amamentação. E aí, gente, vem aquela coisa, hoje a gente tem a internet, que ela pode ser uma ferramenta poderosa para a gente, mas ela pode ser cruel também, né? Por quê? Uma mãe que está com dificuldade para amamentar, ela começa a achar que o filho dela está irritado no peito, ele não está querendo mamar, ele está recusando o peito porque ela está com pouco leite. Aí ela vai buscar na internet, o que ela vê lá? Vamos supor que, ó, mamadeiras que imitam o bico do peito. E a indústria é tão cruel que ela ainda faz um bico
no tom, né, de uma pele, por exemplo, num formato que se assemelha ao bico do peito, e a propaganda, ela é assim, ó, não sei se vai dar para ler aqui, mamadeira que imita o bico do peito, em promoção nas Americanas. E ainda infringindo a lei brasileira, que a lei brasileira proíbe a propaganda de mamadeiras. Então, vocês imaginem uma mãe com dificuldade, insegura, às vezes sem um apoio de um pediatra que entende de amamentação, ou de um consultor de amamentação, a primeira coisa que ela vê, a primeira ajuda que aparece para ela, é lá na internet uma mamadeira que sugere para ela que se mamar nisso aqui é a mesma coisa do peito, que não vai atrapalhar. Mais coisas da internet, olha. Mamadeiras de fluxo lento. Provavelmente alguém falou assim, ah, não, mas o bebê, na mamadeira sai muito leite. Então, se a gente reduzir o fluxo, não vai atrapalhar na amamentação. Aí vem as propagandas, as mamadeiras, né, que tem um controle do fluxo, elas têm uma válvula para controlar o fluxo, né? E ainda por cima eles acrescentam aqui, ó, anticólicas, né? Mamadeira que imita o seio, mamadeira anticólica, mamadeira que diminui o fluxo. Eu falo que é uma coisa criminosa mesmo. Por quê? Primeiro porque cólica de recém-nascido não é porque a criança engole ar. A cólica de recém-nascido é por uma imaturidade, né, do intestino, do peristaltismo intestinal. Por isso que ela vai melhorando com o passar dos meses e ela desaparece. Mas a falsa ideia de que é porque está engolindo ar na mamadeira. Então, a indústria cria e são mamadeiras extremamente caras e que vão dar para a mãe essa falsa ilusão de que não vai causar problema para o bebê, né? Mais um pouquinho aqui, ó. Olha para você ver. A mamadeira que vai tornar a amamentação mais natural. Ela conta com um design inovador, que faz o neném abocanhar como se fosse o peito, facilitando a amamentação pelo seio. Quem que pode garantir isso, né, gente? Como é que uma indústria pode garantir isso? Mas está lá escrito, está lá na internet. Uma boa dica para escolher o tipo de bico de mamadeira é procurar um com formato e tamanho parecido com o bico do peito, de modo que a criança não sinta a diferença, como se o problema fosse apenas o formato. E a gente viu isso tudo que eu apresentei para vocês, que não é o formato, é todo um movimento que a boca faz, é toda uma musculatura que é utilizada, que vai atrapalhar, né? Qual que é a melhor marca? Né? Pergunta aqui, né? Aí eles falam aqui, ó, o formato ergonômico da mamadeira, dessa mamadeira que é anticólica, torna a introdução à alimentação mais confortável. Então, assim, é muita mentira que é falada para as mães. Isso aqui está disponível para qualquer pessoa. Não existe controle sobre a internet. E vocês imaginam quando isso chega numa mãe, numa fase difícil, né, da maternidade. Tá? Então, assim, que fique bem claro para vocês que estão estudando pediatria, gente, não há bico que se assemelhe à mama materna. Não tem. A mama, ela vai se adequar à cavidade oral do bebê. Então, o bebê costuma mamar na mama que a mãe dele tem. Se o bico é longo, se o bico é grosso, se o bico é pequeno, se o bico é mais plano, o bebê se adapta àquilo ali, ele tem essa capacidade de adaptação. E o bico, ele vai se adaptar, vai se moldar à boca da criança, né? Somente na mama é que a língua vai ficar anteriorizada. Eu vou mostrar para vocês aqui umas fotos no bico artificial. O que acontece? Eles empurram a língua para trás. É só mamando no peito que o bebê faz todos os movimentos da mandíbula que a gente precisa para que essa mandíbula cresça de forma correta, né? Somente na mama o neném vai ativar os músculos que mais tarde vão ser responsáveis pela respiração, pela deglutição, pela fala. Então, e só na mama vai haver um equilíbrio de forças musculares para que o palato ele cresça de uma forma mais horizontal. Por quê? Quando você tem uma pressão negativa muito grande na cavidade oral, que é o que acontece com a mamadeira, esse palato ele vai crescendo muito na vertical, vai formando aquele palato pontudo, em ogiva, que a gente chama, e ele vai piorar mais ainda o respirador bucal, ele vai fazer um desvio de septo. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Eu passei a mais aqui, ó. Então, aqui, ó, não há
bico melhor, nem parecido com o peito. Todos os tipos de bico vão trazer maior ou menor grau de problema para a criança, tá? Às vezes a mãe vai na loja e aí a vendedora, com todo o conhecimento, o mestrado dela, ela fala, não, esse bico aqui é o ideal para o seu filho, esse bico aqui não vai causar problema, tá? Os bicos chamados ortodônticos, eu vou mostrar para vocês no esqueminha ali, eles podem até diminuir o problema da formação da arcada dentária, mas eles são os piores para causar aquela elevação do palato e causar o respirador bucal. Os bicos comuns, esses aqui, igual esse de látex amarelinho, que não são chamados de bico ortodônticos, eles são piores para a dentição, mas eles não causam tanto prejuízo para o respirador bucal quanto esse bico ortodôntico, que é o mais chique, o mais caro, o mais procurado por todo mundo, tá? Olha nessa foto aqui, vocês vão entender direitinho. Esse primeiro desenho aqui, o A, ele mostra o bico de látex, ele tem uma certa elasticidade, não é como o bico do peito, que se alonga até lá no final do palato, né? Mas ele também mantém a língua, ó, esse desenho aqui é a língua. Olha, ele empurra um pouquinho, então a língua ela não está lá na frente, igual aquele primeiro esquema que eu mostrei para vocês na mamada no peito, ela não está anteriorizada. O bico chamado ortodôntico, reparem que ele é o que mais empurra a língua para trás, olha, mais eleva a língua, então é onde faz mais pressão no palato. Então, ele pode até deixar os dentinhos da criança melhores, mas é o pior bico para criar o respirador bucal. Então, gente, é muito importante que para vocês, né, futuros médicos, fique bem claro que não é porque mamar no peito mamar mamadeira é mais fácil que o bebê larga o peito. Porque a ideia é essa, não, mamar no peito é mais difícil, a criança tem mais trabalho, por isso que ela prefere a mamadeira. É muito mais complexo do que isso, né? As alterações que vão ocorrendo na cavidade oral da criança ao longo do tempo que ela mama na mamadeira vão provocando um crescimento diferente, vão causando alterações que às vezes são irreversíveis. Então, não é porque no peito na mamadeira tá mais fácil que a criança vai largar, tá? E que fique claro também que chupeta também causa confusão de bico. Deixa eu tentar explicar um pouquinho para vocês. Primeiro, por quê? Os lábios da criança, eles ficam voltados um pouquinho para dentro. Vocês já repararam uma criança com chupeta na boca? Ela nunca fica com a boquinha, com os lábios virados para fora, como se fosse aquela boquinha de peixe que a gente fala que é o ideal na pega no seio. Porque se você colocar uma chupeta na boca da criança e o lábio ficasse voltado para fora, a chupeta caía. Para sustentar uma chupeta na boca, a criança tem que voltar o lábio um pouquinho para dentro e fazer uma certa pressão para manter. Só isso já altera toda aquela configuração do lábio e já dificulta. A segunda coisa é que a chupeta acostuma a língua a ficar posteriorizada, igual eu mostrei naquele esqueminha. Então, mudando a postura labial, e a língua fica parada, a língua não tem ação enquanto a criança está chupando a chupeta, então essa língua vai ficando hipotônica. E um bebê que está usando chupeta, ele procura menos o peito. Por quê? A criança, quando vai no peito, ela não está procurando apenas o leite que sai, ela tem a fase que a gente chama de sucção não nutritiva, que é aqueles momentos que o bebê está no peito pelo prazer de estar ali. Mas isso é importante, esses momentos de sucção não nutritiva são importantes para manter o estímulo e manter a produção de leite. Os bebês que ficam muito tempo com a chupeta, eles procuram menos o peito, então ocorre toda aquela questão da diminuição da produção de leite, aí quando o bebê vai mamar no peito, o fluxo é menor e a criança já começa a ficar irritada. Bem polêmicos são aqueles intermediários de silicone. Muita gente não acredita que eles causem confusão de bico, mas eles também podem levar a esse problema, né? Eles não têm a mesma elasticidade do mamilo. Eu vou mostrar um esqueminha aqui, onde vocês vão ver a distância entre a ponta do bico de silicone e a região da areola aumenta. Então a criança não consegue fazer a pega correta, porque o bico de silicone é um material, às vezes, bem mais rígido do que a pele da mãe, né, da mama da mãe. Então, quando aquilo toca o palato, já dá náusea. Então, automaticamente, a criança já vem mais para frente fazendo uma pega incorreta.
ver se vocês conseguem entender isso nesse desenho. Olha, o bico de silicone, ele aumenta o bico. Essa aqui é a solução mais fácil que a maioria das pessoas oferece para mães que tem mamilo plano ou mamilo pequeno. Ah, põe um bico de silicone. Beleza, botou o bico de silicone, o bebê vai pegar no sentido de abocanhar essa mama, mas fazendo uma pega incorreta. Por quê? Essa distância aqui, ó, entre a ponta do bico de silicone e a região areolar, que é onde a criança tem que abocanhar, aumenta muito. Esse material aqui, ele não é um material elástico, molenguinho, igual é o mamilo da mãe. Então, quando isso entra em contato com o palato, a criança geralmente já recua um pouquinho, então acaba fazendo a pega, né? O lábio da criança acaba pegando aqui, ó, na transição entre o mamilo e a região da areola. Então, bico de silicone é solução para quem não sabe ajudar a mãe de forma correta, né? Eu não estou dizendo que todo pediatra tem que saber orientar uma mãe, por exemplo, com um mamilo invertido ou com um mamilo plano. Mas é preciso entender que, assim, é melhor não indicar o bico de silicone e encaminhar para quem tem experiência nisso, porque depois que pegou o bico de silicone, é muito mais difícil de reverter e de fazer a criança voltar a mamar no seio. Como é que a gente reconhece quando uma criança está apresentando confusão de bico, né? Tem várias coisas, né? A primeira delas, a dificuldade em iniciar a pega. Lembra que eu falei que a criança acostumada com mamadeira, ela não precisa abrir muito a boca. Então, ela abrir um pouquinho, a mamadeira já encaixa. E ela começa a fazer isso para mamar no peito. A mãe coloca a criança na posição, apresenta o seio para ela, ela não faz uma abertura boa da boca, tá? A pega errada, né? Quando a criança acaba fazendo a pega errada, que acostumou a pegar só o bico, diminui o fluxo. Aí o bebê começa a fazer aquele movimento de pega e solta. Um bebê que fez a pega correta, ele inicia a mamada e ele faz vários movimentos de sucção intercalados com movimentos de pausa, sem largar a pega. Então, se vocês tiverem oportunidade de observar uma criança mamando no peito, preste atenção. Ele faz 7 ou 10 movimentos de sucção, ele pausa sem tirar a boca do lugar e reinicia mais uma salva de sucções, né? A gente fala sucção, mas é um movimentozinho da mandíbula, faz outra pausa e outro movimento de sucção. O bebê que está apresentando confusão de bico é aquele bebê que começa, mama um pouquinho, larga, joga a cabeça para trás, ele volta e pega o peito de novo, chupa um pouquinho, se irrita. Então ele fica naquele pega e solta. A mamada é estressante para a mãe. É o tempo inteiro pegando e soltando, tá? Como se ele estivesse brigando com a mama. É o termo que as mães usam para definir. É muito comum ele ficar irritado e se jogar para trás. Isso é um movimento típico que a gente vê. É o bebê que está mamando, de repente ele solta o peito e joga a cabeça para trás, joga o corpo. Às vezes a mãozinha até encosta no peito da mãe, como se estivesse empurrando a mãe para trás, tá? Outras vezes é um bebê que começa a só aceitar mamar quando ele está dormindo. Dormindo, parece que ele tem um padrão mais tranquilo, a mãe consegue fazer ele mamar. Mas quando está acordado, quando ele está bem desperto, quando ele está com muita fome, ele começa a recusar o peito da mãe. Outra coisa é o bebê que começa a chorar no final da mamada. Por quê? O padrão normal de um bebê que amamenta é começar uma mamada vigorosa, né, com várias sucções, com umas pausas, suga. Com o tempo, esse padrão vai mudando. Ele começa a fazer menos movimentos com a mandíbula e fazer pausas mais prolongadas, né? No final, ele está com pausas grandes, mas ainda suga um pouquinho, e aí acaba, às vezes, adormecendo no peito. O bebê que está fazendo confusão de bico, ele fica naquele pega e solta, pega e solta. Na hora que ele enche a barriga, ele quer pegar a chupeta para dormir. Então, ele fica nervoso, ele chora. E sempre que isso ocorre, gente, qual que é a primeira coisa que a mãe pensa? Que ela está com pouco leite. Ela vê um bebê, ela está com o peito ali, ela está oferecendo, e o bebê está chupando, chorando. Tem sempre ela pensando que não tem leite, ou alguém está do lado dela para falar: você deve estar com pouco leite, deve ser por isso que ele está chorando. Tá? Outra coisa é o bebê que já não aceita mais o peito em situações de estresse, não aceita o peito quando ele está chorando, quando ele chorou por causa de uma vacina, quando ele machucou, ou quando qualquer situação
para a criança que ela precisa de ser consolada, a mãe passa a não conseguir acalmar a criança no peito, tá? E tem neném que chega a provocar ânsia de vômito quando abocanha o peito. Vocês verem, lembra que eu falei que ela acostuma com a textura, com o cheiro da chupeta, da mamadeira, ele começa a sentir náusea quando pega o peito da mãe. Eu vou tentar passar um videozinho de novo aqui, né? Deixa eu ir lá procurar para vocês verem algumas situações de... Deixa eu voltar lá num outro videozinho. Olha esse, gente, vê se vocês estão conseguindo ver. Olha. É um bebê irritado, né? Ela Mãe, pegou... agora não Oi. tá aparecendo pra gente, não. Não tá? Então, peraí que eu vou repetir aqui. Peraí. Aqui. Pessoal, nesse tempinho, enquanto ela tá tentando abrir o vídeo pra gente, eu vou só falar pra vocês a programação de amanhã, pra vocês já ficarem ligados. Nosso simpósio vai se iniciar às 9 horas. Às 9h20, nós vamos ter uma palestra ministrada pela doutora Isabela Rezende sobre estresse tóxico. Às 10h40, uso de eletrônicos na infância, pela doutora Mona Lisa Trindade. E meio-dia, higiene do sono, pela doutora Gabriela Alves. E depois disso, nós encerramos nosso simpósio. Ai, gente, me perdoem, viu? Fazendo confusão aqui, mas são... Não conseguiu espelhar a sua tela, mãe? Peraí. Vou voltar aqui. Aqui. Saiu da aula aqui. A tela ficou toda preta, Paula saiu aqui. Ah, não, agora voltou. A Lívia, que entende um pouquinho melhor da plataforma, está entrando para ajudar a gente, caso você precise. Não, vai dar certo agora que eu já... Isso. Deixa eu só atualizar o vídeo aqui agora, tá? Veja se vocês conseguem ver agora. Tá conseguindo agora compartilhar? Sim. Olha para vocês verem, a mãe fica tentando colocar e segurar o bico na boca da criança. Olha, a criança fica batendo a mão na mãe o tempo todo. Vou repetir aqui rapidinho para vocês, ó. Tá vendo? Não é uma mamada tranquila, não é aquela mamada que a criança, ó, solta e pega irritada. Esse o padrão é esse. Esse outro aqui, ó, é mais ou menos a mesma coisa. Ó. Parece que está indo bem, ele começa... Olha os olhinhos da criança, olha, de irritação, o choro, se joga para trás. E o que é o pior de tudo, gente, é que sempre a ideia é que isso está acontecendo porque como se a mãe tivesse pouco leite, como se o problema fosse com ela, tá? Então, vamos voltar lá na apresentação. Tá terminando já, tá? Então, assim, quais as alternativas que a gente tem para não usar, né, chupeta, mamadeira, quando isso for necessário? Porque vão existir situações onde que isso é preciso, né?
Tá aparecendo? Tava aparecendo, agora sumiu. Tá voltando. Ver se, que às vezes demora um pouquinho para carregar. Aí, apareceu. Tá? Então, gente, ó, a gente tem várias alternativas. Não dá para explicar muito como usa cada uma. Eu vou tentar falar um pouquinho, tá? Mas é assim, a gente tem a técnica do copinho, que é a mais simples, a mais usada nas maternidades. A gente precisa entender um pouquinho dela, né? Hoje a gente tem a chamada colher dosadora. A gente tem copinho 360 graus, a gente tem translactação e a gente tem T-finger. Cada um tem uma indicação e não dá para falar assim, a indicação não é precisa, depende de cada caso, depende da avaliação daquele momento, da idade gestacional do bebê, do contexto, se é para ser por um tempo prolongado ou se vai ser por um tempo curto, se é um bebê que a mãe está hospitalizada ou se é um bebê que a mama da mãe é difícil, que vai demorar mais. Então, alguém colocou que não está aparecendo, tá? Ah, tá. Então, vou falar um pouquinho de cada uma aqui, ó. A técnica do copinho é a mais simples. O que eu gosto de frisar para vocês? É preciso aprender a técnica. Muitas pessoas não gostam de usar, acham que não dá certo, porque elas acham que é pegar um copinho ou um copo qualquer e entornar o leite na boca da criança. O copinho, ele encaixa no lábio inferior da criança, a gente faz a inclinação com a nossa mão, quem está administrando para a criança, até que o leite chegue na borda do copo e para essa inclinação. E deixa que o bebê busque o leite fazendo movimentos com a língua. Então, a técnica do copinho, além de não permitir que a criança acostume com um tipo de bico que vai causar problemas, ele faz com que a criança exercite a língua. E a gente viu, que eu quero que isso esteja claro para vocês, que a língua é importantíssima no movimento de mamada. Então, com prematuros, a gente pode usar, até com prematurinhos, quando está iniciando as dietas, que ainda não suga no peito, pode ser feito complementação, né, com a técnica do copinho. É preciso, existe, está lá na internet, se alguém quiser depois eu mando um resuminho, qual que é a técnica, o que a gente tem que fazer, né, bebê mais posicionado mais reto, ele não pode estar com o pescoço fletido, ninguém consegue engolir nada com a cabeça fletida, né? Não pode entornar na boca da criança, a criança não pode estar chorando, irritada, você tem que estar com a criança calma, bem aquecida. Tudo isso é importante para a gente ter sucesso com a técnica do copinho. Tá? Eu vou tentar passar esses vídeos depois, para não ficar interrompendo aqui, eu passo um pouquinho de cada um depois para vocês verem, tá? Aqui tem uma foto, depois eu vou mostrar esse vídeo para vocês, vocês vão ver, ó, a linguinha do bebê, ela vem. Então, é importante prestar atenção para não colocar o copinho apoiado em cima da língua, em cima do lábio, de modo que a língua esteja livre para ela ser projetada em direção ao leite, buscando o leite, como se fosse um gatinho mamando no pires, tá? A outra opção que a gente tem hoje é a chamada colher dosadora. Isso, na verdade, era vamos dizer, uma madeira que foi criada há muito tempo atrás para dar papinha para a criança, que hoje nem se usa mais, né? Sopa batida, colocada na mamadeira. A colher dosadora, ela ajuda bastante as pessoas que tentam a técnica do copinho, mas se sentem inseguras, acham que não vão conseguir, ela é uma opção. Eu digo que o copinho é uma opção melhor, mas a gente tem a opção da colher dosadora. Por que eu acho o copinho melhor? Porque o copinho, ele tem uma abertura maior, então ele permite que a língua toda se projete buscando o leite. Na colher dosadora, o espaço, né, o local onde o leite fica, que é aqui na colherzinha, é menor, então a criança vai ter que buscar com a pontinha da língua. Mas ainda é melhor do que qualquer tipo de bico artificial, tá? Eu vou passar um videozinho para vocês depois. A outra opção seria esse chamado copo 360 graus. Ele funciona melhor para crianças maiorzinhas, crianças que já estão na fase de alimentar e mamar, né? Depois de 6 meses de idade, já introduziu alimentação. Eu pessoalmente acho mais complicado para bebezinhos, né? Recém-nascidos ou de poucos meses de idade. A translactação, eu não sei se vocês já conhecem, é quando a gente coloca uma sondinha conectada no seio da mãe, com a outra extremidade da sonda dentro de um recipiente com um complemento que você quer usar.
Isso faz com que a criança não receba nenhum tipo de bico artificial e continue fazendo um estímulo bom na mama, que é o que vai garantir a produção de leite. A translactação, ela tem um porém. A criança tem que estar fazendo uma boa pega no seio para que ela não seja problemática. Se a gente tenta fazer translactação para uma criança que está com dificuldade de pegar o seio da mãe, que ainda não aprendeu uma pega correta, ela vai pegar o bico, o mamilo, e vai gotejar leite ali, e ela vai ficar chupando aquela sondinha, e aí a gente vai criar um problema maior em vez de ajudar a resolver. A outra técnica, que eu acho que assim, ela é válida, desde que seja feita por pessoa capacitada e que está acompanhando esse bebê, que é a técnica do finger. Por que eu falo que tem que ter um bom acompanhamento? Porque isso aqui é uma coisa que tem que ser transitória. A gente não vai ficar alimentando o bebê por finger durante meses e meses, porque é lógico que isso aqui não é um bico de mamadeira, mas também não se assemelha totalmente ao seio materno. Então, algum tipo de alteração vai ocorrer a longo prazo. O finger, ele ajuda muito em algumas situações, quando a gente, temporariamente, a criança não está conseguindo mamar no seio materno. Eu já trabalhei com algumas crianças que a gente conseguiu, com o finger, criar... a criança ficasse calma durante a amamentação, a criança conseguisse iniciar movimentos de sucção, para depois a gente fazer a transição para o peito. Mas também eu já vi pessoas, eu falo que são assim, curiosos, né? Que se intitulam consultores, indicar um finger, por exemplo, feito da forma errada. Por exemplo, eu já recebi um bebê que ensinaram para a mãe a colocar o dedo indicador na boca do bebê. Vocês estão vendo aqui também, olha, eu pus um xizinho, porque pode ser feito assim, mas não é o ideal. O ideal é que seja feito com o dedo mínimo da pessoa que está administrando, tá? Ele é introduzido com a polpa digital virada para cima, em direção ao palato da criança, né? E o que eu já recebi criança? Que ensinaram a mãe a introduzir o indicador virado para cima. Essa criança chegou para mim com uma úlcera de palato por causa do atrito que a unha da mãe, mesmo a unha curta, fazia no palato da criança. Tá? Então, é uma alternativa, mas com acompanhamento, tá bom? Então, esse aqui é um finger. Reparem que, assim, aqui tá sem luva, né? Olha no anterior, lembra que tinha uma fotinho com luva. Quando é a própria mãe, não precisa de usar luva. Quando é uma terceira pessoa auxiliando essa amamentação, a indicação é de ser feita com luva, tá? E aqui, eu acho que assim, a parte mais polêmica, né? Que o melhor mesmo, gente, é a criança ser amamentada, isso aqui não tem dúvida, né? Eu não estaria falando isso aqui se não fosse para defender a amamentação, e fazer a transição para mastigação e abolir abolir o uso de qualquer tipo de bico na vida da criança. É o lema que a gente fala assim, que a criança passe do peito para o copo. Criança não precisa ter mamadeira hora nenhuma na vida dela. Não só preocupado com o desmame, mas com todas aquelas alterações orais que eu comentei com vocês. Então, existe na nossa cultura essa ideia. Às vezes é uma mãe que ainda está amamentando, ela não vai parar de amamentar, mas se começa a dar água para a criança na mamadeira, ou se introduz suco, que nem é indicado mais hoje para bebês, né? Usar suco de fruta com mamadeira em bebês que mamam no peito, tá? E é o que eu falei que é um pouquinho polêmico, mas assim, acho que quem defende a amamentação e vocês entendendo tudo que eu falei sobre alterações orais, vocês talvez concordem comigo, né? Que mesmo nos casos em que o aleitamento não pode ser feito, né? Ele tem que ser interrompido temporariamente ou permanentemente, por exemplo, no caso de mães HIV positivo, por exemplo, a OMS e a Unicef já recomendam que não, mesmo assim, não seja usada mamadeira, que seja feita a oferta do substituto do leite em algum desses métodos que eu descrevi aqui para vocês. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar. É um assunto complexo, eu sei que entender disso, por isso que eu citei para vocês o Pedro Vinha, que se vocês quiserem aprofundar um pouquinho, né, que vocês procurem saber um pouquinho mais sobre isso. E eu estou deixando aberto aqui alguma pergunta que vocês quiserem fazer. Acho até que eu me estendi demais, mas eu estou livre, estou disponível, tá bom? E, doutora, muito obrigada pela palestra incrível. Já estamos recebendo os elogios aqui no Instagram.
Para você ficar feliz, foi a salinha mais cheia de hoje. Você que comenta comigo que acha que o pessoal não interessa muito por amamentação. Nós chegamos a 110 pessoas, ok? Nossa, Pois é, tá vendo? E tiveram duas perguntas aqui que foram feitas. Uma eu acho que você já comentou um pouquinho, mas eu vou refazer caso você queira complementar de alguma forma. A Laísa Caetano perguntou: é verdade que é melhor utilizar a colher dosadora do que a mamadeira? sim, é o que eu comentei. A colher dosadora, ela não vai deixar que a criança faça aquele movimento apenas de abertura e fechamento, né, que eu descrevi, tá? Ela não vai aprender a chupar na mamadeira, ela não vai ter aquela pressão negativa aumentada na boca, então não tem nem dúvida. Melhor do que mamadeira, colher dosadora, tá? Primeiro copinho, não podendo copinho, ou não conseguindo se ajeitar com copinho, a colher dosadora, tá? Beleza, obrigada. A Jéssica Damasceno perguntou como poderia resolver o problema da amamentação para crianças que a mãe não tem leite. Tá. A ideia do não ter leite, gente, é muito difícil uma mulher não ter leite. Ela pode não ter iniciado a produção de leite da forma correta por algumas interferências que acontecem desde o parto, né? Então, por isso que a gente bate na tecla hoje, assim, a amamentação ela começa na gestação. O que, que é? A mulher se preparando, entendendo como que funciona, isso já é um ganho enorme. Ela não tem que preparar o seio, ela tem que preparar a cabeça. E na sala de parto, que hoje tudo que é preconizado, né, como as boas práticas do parto, que seria o contato pele a pele, né, iniciar a mamada na primeira hora de vida, isso é essencial para que a produção de leite também se inicie o mais rápido possível. Muitas pessoas, principalmente em cesariana, colocam o neném no peito. O neném tem uma dificuldadezinha inicial, que pode ser até uma imaturidade ali dos movimentos mandibulares. Aí já tem alguém falando assim, é porque não tem leite ainda. Vão dar leite até seu leite descer. Então, essa criança ela é apresentada à mama quando a mama já está cheia, na pojadura. Ela não aprendeu a mamar na mama vazia e é oferecido um peito cheio, duro, empedrado para a criança aprender. E aí, essa criança não consegue sugar e essa produção de leite da mãe vai diminuindo porque não tem o estímulo adequado. Né? A gente tem aquela ideia como se assim, a gente é igual vaca, tem vaca boa de produzir leite, tem vaca ruim de produzir leite. A amamentação não é assim, tá? Toda mulher saudável que conseguiu gerar um bebê, por que ela é saudável só para gerar? É a mesma mulher que gerou um neném perfeito, ela vai produzir leite. Então a gente tem que desmistificar isso, sabe? A maioria das mulheres com pouco leite são mulheres que sofreram interferência no processo da amamentação de alguma forma. Começou mamando errado, apresentou fissura, a fissura levou a dor, a uma mamada com sofrimento, o estresse muito grande, o leite diminui. Então é tudo uma sequência de coisas que leva a pouca produção de leite. Espero ter respondido. O Carlos Eduardo acabou de perguntar aqui no chat também. Para bebês prematuros, existe algum tipo de intervenção diferente na hora de amamentar? Sim, o prematuro é uma situação especial. Primeiro, ele tem que ser avaliado, geralmente por um fono, pelo pediatra, se ele já está em condições de começar a fazer a sucção. Então, existem técnicas, o próprio fono dentro da UTI, eles têm técnicas que estimulam a sucção, ele analisa se a criança já está tendo um movimento da língua e da boca adequado para iniciar, né? Existe a chamada técnica da mama vazia, que é ordenhar a mama da mãe, deixar ela murchinha, sem leite, aí coloca o prematuro para iniciar a mamada no peito, tá? Então, é isso aí. E alguns prematuros, eles sugam um pouco no seio da mãe, mas eles cansam rápido, porque a mamada é um exercício muscular, né? A gente viu isso aqui. Então, muitas vezes é oferecido o próprio leite da mãe ordenhado como complemento em copinho, ou em finger, ou em translactação. Então, o prematuro mama um pouquinho no seio da mãe e complementa a mamada com translactação, ou com copinho, com alguma outra técnica, tá bom? É muito legal, gente, tem um portal da Fiocruz que chama Portal de Boas Práticas. Qualquer pessoa pode entrar e se inscrever, e tem muita coisa legal lá de saúde da mulher e da criança e muita coisa de neonatologia. E tem uns vídeos lá sobre amamentação de prematuro da doutora Nicole de Giannini, ela fala muito sobre a importância do leite materno para o prematuro,
Sugiro que vocês entrem lá e usem, que o portal é maravilhoso. Beleza. Teve só a Andriele Pires comentou aqui sobre a translactação quando a mãe adota. Sim. Seu vídeo sumiu, viu, mãe? Sumiu? Sumiu. Mas aí eu queria aproveitar e perguntar. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, pode ir mandando no chat aqui. Aí eu vou só pedir para a doutora Virginia ir completando, falando como que funcionaria a amamentação numa mãe que deseja adotar uma criança pequena, um bebê. É legal isso, gente, que a gente dá para entender, né? Se imagina que até uma mãe que não gerou, que não gestou, é capaz de produzir leite. Então a gente tem que tirar essa ideia de que existe mãe com pouco leite, tá? O que é isso? A gente chama de lactação adotiva ou translactação, né? Que é o mesmo método. É uma mãe que adota um recém-nascido, ela começa a colocar o bebê no seio materno com aquela sondinha que eu mostrei para vocês da translactação e com o complemento que vai ser usado, o leite da fórmula infantil que o neném está usando. Com o passar do tempo, com a sucção ali no seio da mãe, a criança vai produzindo um estímulo, né, que é um estímulo sensorial, né, a mamada no peito da criança movimentando a boca ali, existe um comando ali das inervações do bico que vão para o cérebro, vão estimulando ali na região do hipotálamo, essa mãe começa a produzir prolactina, começa a produzir ocitocina e começa a produzir leite. Então, é possível uma mãe adotiva amamentar. Nunca se sabe, ela vai ter leite suficiente para esse bebê? Não se sabe, é um processo que tem que ser à medida que se vai acompanhando essa mãe. Existem casos que a mãe inicia e em pouco tempo ela tem uma produção de leite suficiente para tirar o complemento e o neném passa a mamar só no seio. Eu sou testemunha aqui, uma enfermeira aqui da minha cidade, ela adotou uma criança, começou com a translactação, e em pouco mais de uma semana ela já conseguiu tirar. Isso é sensacional. Tem mulheres que fazem isso, não conseguem ter uma produção suficiente, aí continua complementando. O neném vai no peito, extrai o leite que a mãe está produzindo e recebe o restante que é necessário para o desenvolvimento dele através daquela sondinha. É uma coisa muito gratificante ver isso, é um trabalho bacana, mas precisa do acompanhamento para que a gente tenha certeza de que a criança está recebendo o aporte adequado, para saber a hora de ir diminuindo esse complemento, para ver se pode tirar o complemento ou não, para não ter nenhum prejuízo no crescimento e no desenvolvimento desse bebezinho adotado. Beleza. Gente, as perguntas que mandaram no chat anteriormente, eu já fiz aqui para a doutora Virginia. Se alguém tiver mais alguma dúvida, ou quiser digitar, ou quiser falar, a gente está à disposição. Podem ficar à vontade. Se alguém quiser falar pessoalmente, levantar a mãozinha também. Isso. Pode falar que eu ativo o microfone aqui. Mas se você quiser tentar religar a sua câmera aí para a gente te ver nesse finalzinho. Eu já liguei de novo e ela... não está aparecendo. Bom, a gente acha que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, então é isso. Queria só agradecer a presença de todos. Ah, não, peraí que alguém levantou a mãozinha aqui. Só um minutinho. Tá Você não cancelou meu vídeo, não, Paulinha? Porque ele não tá marcando mais aqui. Uai, mãe, vou até olhar de novo aqui, mas não. Tá. Alguém pediu para falar aí. Isso, foi a Júlia, né? Eu já coloquei ela como moderadora. Se você quiser tentar ligar o microfone, Júlia, vê se tá dando certo. Acho que não deu. Júlia, você quer escrever sua pergunta, então? Falou que não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui de novo. Uai. Eu acho que pode ser muita gente, por isso que meu vídeo também não tá aparecendo mais aqui a opção, sabe? De compartilhar. Ah, não, aqui, pera.
Agora acho que foi. Tem alguém perguntando se dá tempo de ver os vídeos. Os vídeos que faltam são dessas técnicas que eu descrevi, do copinho. Se vocês quiserem, eu vou compartilhar aqui agora, tá? Deixa eu colocar aqui, então. Mas se você quiser que a Lívia coloque, ela tá aqui também, ela ofereceu ajuda. Sim. Agora acho que eu já aprendi. Se não der certo, a gente pede ajuda aqui. Ó, vamos lá, o vídeo do copinho. Deixa eu voltar aqui na aula. Ele demora um pouquinho para carregar. Lívia, tenta colocar para mim, ela não está entrando mais. Ó. Oi, Virgínia. É o vídeo 3? Deixa eu sair daqui. É o do copinho. Vídeo do copinho, depois o vídeo da colher dosadora. Tá, ok. Vou colocar aqui. Ele vai aparecer para mim aqui também? Ele vai aparecer na tela. Olha se esse daqui. Olha se esse daqui já foi, Virgínia. Não, esse que está com confusão de bico, né? Pode deixar ele passando? Pode quando você acha o outro. O outro está escrito do copinho. A foto inicial dele é o copinho, sabe? É estressante até a gente de ouvir, né, gente? Esse não é nem com confusão de bico, né? Imagina uma mãe, né? Estressa até a gente com... Esse também é da confusão de bico. Esse eu já passei. Ah, tá. Por que eu não estou conseguindo ver o... Esse aí. Olha, gente, reparem que... Olha como que a língua do bebê vai buscando o leite como se fosse um gatinho buscando no pires. Reparem que a mão da pessoa que está administrando, ela não inclina mais, ó, ela fez uma inclinação, que o leite chegou na borda, ela para a mão dela ali e deixa o bebê buscar com a linguinha. E reparem que o copinho está apoiado no lábio inferior, encostando nas comissuras labiais quase, ó. Tá vendo? Ele não está muito na ponta do lábio, ele tá adaptado em cima mesmo do lábio, deixando a língua livre. Muita gente não consegue fazer a técnica do copinho porque faz errado, apoia o copo em cima da língua, a língua do neném fica presa, o bebê fica inquieto, por isso que não consegue mamar. Isso. Agora o outro livro é da colher dosadora. Tem uma fotinha da colherzinha cor-de-rosa, ou azul, não sei. Tá. Aí, ó. Reparem que eu falei para vocês, olha, ela não tem uma abertura tão boa igual a do copinho. Então a gente consegue, mas a língua não faz o mesmo movimento igual faz no copo. Mas é aquilo assim, é menos pior do que a mamadeira, né? Eu acho que assim, o copinho é melhor, em seguida viria a colher dosadora, porque muita gente acha facilidade em administrar. Mas, tecnicamente, para o bebê, o copinho é melhor. Se a pessoa que estiver oferecendo com o copinho souber fazer a técnica certinha, tá? Isso. Agora, o outro é o do finger e da translactação. Qualquer um dos dois que você colocar aí primeiro. Tá. Deixa eu só pegar o outro aqui.
Só um minutinho. Nossa, gente, eu me empolgo falando de amamentação, né? Aí tem que lembrar que o moderador tem que me avisar quando o tempo vai correndo, porque senão eu vou falando. Vou colocar aqui o do Finger. A Paula está deixando meu e-mail, meu Instagram. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, alguma pergunta que não ficou bem respondida, fique à vontade, tá? Só um minutinho que ele está carregando. Esse vídeo do Finger é maior mesmo. Não, é o da translactação. É isso daqui? É esse aí. O vídeo não está muito bom, né? Mas é só para vocês observarem, olha, que no Finger, o que é um detalhe importante? A gente não pode colocar a mão fazendo pressão para baixo na boca da criança, que é um erro frequente que eu vejo. As pessoas põem o dedo e apoiam o peso da mão no lábio. Então, assim, tá vendo? Fica sem pressionar muito. O lábio da criança faz um movimento, olha, viradinho para fora, movimentando o lábio e a língua, mais ou menos parecido com o que ele faz na mamadeira. Então, o Finger é uma boa opção. Aqui não está aparecendo muito, mas a sondinha lá, apareceu ali por fora. A sondinha vem aqui, a pontinha dela, entra mais ou menos toda a polpa digital, entra toda dentro da boca da criança, tá? E é uma forma bacana em algumas situações da gente não dar mamadeira, tá? E a outra, que seria da translactação, que é o que eu queria que ficasse bem claro para vocês. É excelente, a translactação estimula a produção de leite. O único problema é botar no peito, com uma sondinha, com outro complemento, uma criança que ainda não aprendeu a fazer uma pega correta. Tem mais um vídeo para passar ainda? Só o da translactação. Ah, tá. Vou esperar aqui. Você consegue ele? Você tem ele aí, Olivia? Ele seria o vídeo 1, Virgínia, que você me enviou? Não. É que não está aparecendo a capa. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, ó. Tá, eu acho que eu não tenho ele aqui, não. Tá, eu vou só localizar ele aqui, eu já passo ele. Ele demora um pouquinho para carregar. Tá aparecendo para vocês? Tá sim, agora deu certo. Tá vendo? Ó? Repara que essa criança é uma criança que faz uma pega boa. Olha, ela tá bem posicionada, o lábiozinho inferior tá voltado para fora, tá bocanhando bem a areola, né? Ó, então a translactação funciona bem quando a criança já sabe fazer essa pega correta. Vocês imaginam, se você tirar essa sonda daqui, é um bebê pegando bem no seio materno. Qual que é a indicação dessa translactação aqui? Provavelmente era um bebê que estava precisando complementar por causa do ganho de peso, né, algum outro motivo. Então, nesses casos, funciona bem, tá? Era isso, gente. Desculpe aí essas intercorrências dos vídeos, né, que às vezes